O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 203 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1577 ao número 1580. Quem pode receber este sacramento? Só um varão, batizado, pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens, para formar o colégio dos 12 apóstolos, e os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A Igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso a ordenação de mulheres não é possível. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. De fato, ninguém pode arrogar-se a si mesmo este cargo. A pessoa é chamada por Deus para esta honra. Aquele que crê verificar em si os sinais do chamado divino ao ministério ordenado deve submeter humildemente seu desejo à autoridade da Igreja, a qual cabe a responsabilidade e o direito de convocar alguém para receber as ordens. Como toda graça, este sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imerecido. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus. Chamados a se consagrarem com indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor, entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministro da Igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos são escolhidos somente entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres. Esta praxe é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio das suas comunidades. O celibato dos presbíteros, no entanto, é muito honrado nas igrejas orientais e são numerosos os que escolhem livremente por causa do reino de Deus. No Oriente como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais se casar. Mensagem do Santo Padre Bento XVI para o 47º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O testemunho suscita vocações. Veneráveis irmãos no episcopado e no sacerdócio, amados irmãos e irmãs, o 47º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que será celebrado no 4º domingo de Páscoa, domingo do Bom Pastor, a 25 de abril de 2010, oferece-me a oportunidade de propor à vossa reflexão um tema que quadra bem com o ano sacerdotal. O testemunho suscita vocações. De fato, a fecundidade da proposta vocacional depende primariamente da ação gratuita de Deus, mas é favorecida também
como confirma a experiência pastoral pela qualidade e riqueza do testemunho pessoal e comunitário de todos aqueles que já responderam ao chamamento do Senhor no ministério sacerdotal e na vida consagrada, pois o seu testemunho pode suscitar noutras pessoas o desejo de, por sua vez, corresponder com generosidade ao apelo de Cristo. Assim, este tema apresenta-se intimamente ligado com a vida e a missão dos sacerdotes e dos consagrados. Por isso, desejo convidar todos aqueles que o Senhor chamou para trabalhar na sua vinha a renovarem a sua fidelidade de resposta, sobretudo neste ano sacerdotal que proclamei por ocasião dos 150 anos de falecimento de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, modelo sempre atual de presbítero e pároco. Já no Antigo Testamento, os profetas tinham consciência de que eram chamados a testemunhar com a sua vida aquilo que anunciavam, prontos a enfrentar mesmo a incompreensão, a rejeição, a perseguição. A tarefa que Deus lhes confiara envolvia-os completamente como um fogo ardente no coração impossível de conter, e por isso estavam prontos a entregar ao Senhor não só a voz, mas todos os elementos da sua vida. Na plenitude dos tempos, será Jesus o enviado do Pai, que através da sua missão testemunha o amor de Deus por todos os homens sem distinção, com especial atenção pelos últimos, os pecadores, os marginalizados, os pobres. Jesus é a suprema testemunha de Deus e de sua ânsia de que todos se salvem. Na aurora dos novos tempos, João Batista, com uma vida gasta inteiramente para preparar o caminho a Cristo, testemunha que se cumprem no Filho de Maria de Nazaré as promessas de Deus. Quando o vê chegar ao rio Jordão, onde estava a batizar, João indica-o aos seus discípulos como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O seu testemunho é tão fecundo que 2 dos seus discípulos, ouvindo o que ele tinha dito, seguiram Jesus. Também a vocação de Pedro, conforme Nola descreve, o evangelista João, passa pelo testemunho de seu irmão André. Este, após ser encontrado o Mestre e aceito seu convite para permanecer com ele, logo sente necessidade de comunicar a Pedro aquilo que descobriu, permanecendo junto ao Senhor. Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. O mesmo aconteceu com Natanael, Bartolomeu, graças ao testemunho do outro discípulo, Filipe, que cheio de alegria lhe comunica a sua grande descoberta. Acabamos de encontrar aquele de quem escreveu Moisés na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus, o filho de José de Nazaré. A iniciativa livre e gratuita de Deus cruza-se com a responsabilidade humana daqueles que acolhem o seu convite e interpela-os para se tornarem, com o próprio testemunho, instrumentos do chamamento divino. O mesmo acontece ainda hoje na Igreja. Deus serve-se do testemunho dos sacerdotes fiéis à sua missão para suscitar novas vocações sacerdotais e religiosas para o serviço do seu povo. Por esta razão, desejo destacar 3 aspectos da vida do presbítero que considero essenciais para um testemunho sacerdotal eficaz. Elemento fundamental e comprovado de toda a vocação ao sacerdócio e à vida consagrada é a amizade com Cristo. Jesus vivia em constante união com o Pai e isto suscitava nos discípulos o desejo de viverem a mesma experiência, aprendendo dele a comunhão e o diálogo incessante com Deus. Se o sacerdote é o homem de Deus que pertence a Deus e ajuda a conhecê-lo e a amá-lo, não pode deixar de cultivar uma profunda intimidade com ele e permanecer no seu amor, reservando tempo para a escuta da sua palavra. A oração é o primeiro testemunho que suscita vocações. Tal como o apóstolo André comunica ao irmão que conheceu o Mestre, assim também quem quiser ser discípulo e testemunha de Cristo deve tê-lo visto pessoalmente, deve tê-lo conhecido, deve ter aprendido a amá-lo e a permanecer com ele. Outro aspecto da consagração sacerdotal e da vida religiosa é o dom total de si mesmo a Deus. Escreve o apóstolo João: nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós
e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Com estas palavras, os discípulos são convidados a entrar na mesma lógica de Jesus, que ao longo de toda a sua vida cumpriu a vontade do Pai até a entrega suprema de si mesmo na cruz. Manifesta-se aqui a misericórdia de Deus em toda a sua plenitude, amor misericordioso que derrotou as trevas do mal, do pecado e da morte. A figura de Jesus, que na última ceia se levanta da mesa, depõe o manto, pega numa toalha, ata a cintura e se inclina a lavar os pés dos apóstolos, exprime o sentido de serviço e doação que caracterizou toda a sua vida por obediência à vontade do Pai. No seguimento de Jesus, cada pessoa chamada a uma vida de especial consagração deve esforçar-se por testemunhar o dom total de si mesma a Deus. Daqui brota a capacidade para se dar depois daqueles que a providência lhe confia no ministério pastoral com dedicação plena, contínua e fiel, e com a alegria de fazer-se companheiro de viagem de muitos irmãos, a fim de que se abram ao encontro com Cristo e a sua palavra se torne luz para o seu caminho. A história de cada vocação cruza-se quase sempre com o testemunho de um sacerdote que vive jubilosamente a doação de si mesmo aos irmãos por amor do reino dos céus. É que a presença e a palavra de um padre são capazes de despertar interrogações e de conduzir mesmo a decisões definitivas. Um terceiro aspecto que enfim não pode deixar de caracterizar o sacerdote e a pessoa consagrada é viver a comunhão. Jesus indicou como sinal distintivo de quem deseja ser seu discípulo a profunda comunhão no amor. É por isso que todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De modo particular, o sacerdote deve ser um homem de comunhão, aberto a todos, capaz de fazer caminhar unido todo o rebanho que a bondade do Senhor lhe confiou, ajudando a superar divisões, sanar lacerações, aplanar constrações e incompreensões, perdoar as ofensas. Em julho de 2005, no encontro com o clero de Aosta, afirmei que os jovens, se virem os sacerdotes isolados e tristes, com certeza não se sentirão encorajados a seguir o seu exemplo. Levados a considerar que tal possa ser o futuro de um padre, veem aumentar a sua hesitação. Torna-se importante, pois, realizar a comunhão de vida que lhes mostre a beleza de ser sacerdote. Então o jovem dirá: isto pode ser um futuro também para mim. Assim pode-se viver. O Concílio Vaticano II, referindo-se ao testemunho capaz de suscitar vocações, destaca o exemplo de caridade e de fraterna cooperação que devem oferecer os sacerdotes. Apraz-me recordar o que escreveu o meu venerado predecessor João Paulo II. A própria vida dos padres, a sua dedicação incondicional ao rebanho de Deus, o seu testemunho de amoroso serviço ao Senhor e à sua Igreja, testemunho assinalado pela opção da cruz, acolhida na esperança e na alegria pascal, a sua concórdia fraterna e o seu zelo pela evangelização do mundo, são o primeiro e mais persuasivo fator de fecundidade vocacional. Poder-se-ia afirmar que as vocações sacerdotais nascem do contato com os sacerdotes, como se fosse uma espécie de patrimônio precioso comunicado com a palavra, o exemplo e a existência inteira. Isto aplica-se também à vida consagrada. A própria existência dos religiosos e religiosas fala do amor de Cristo, quando os seguem com plena fidelidade ao Evangelho e assumem com alegria os seus critérios de discernimento e conduta. Tornam-se sinais de contradição para o mundo, cuja lógica frequentemente é inspirada pelo materialismo, o egoísmo e o individualismo. A sua fidelidade e a força do seu testemunho, porque se deixam conquistar por Deus renunciando a si mesmos, continuam a suscitar no ânimo de muitos jovens o desejo de, por sua vez, seguirem Cristo para sempre, de modo generoso e total, imitar Cristo casto, pobre e obediente e identificar-se com Ele. Eis o ideal da vida consagrada, testemunho do primado absoluto de Deus na vida e na história dos homens. Fiel à sua vocação, cada presbítero, cada consagrado e cada consagrada
transmite a alegria de servir a Cristo e convida todos os cristãos a responderem à vocação universal à santidade. Assim, para se promoverem as vocações específicas ao ministério sacerdotal e à vida consagrada, para se tornar mais forte e incisivo o anúncio vocacional, é indispensável o exemplo daqueles que já disseram o próprio sim a Deus e ao projeto de vida que Ele tem para cada um. O testemunho pessoal feito de opções existenciais concretas há de encorajar, por sua vez, os jovens a tomarem decisões empenhativas que envolvem o próprio futuro. Para ajudá-los é necessária aquela arte do encontro e do diálogo capaz de os iluminar e acompanhar, sobretudo através do exemplo de vida abraçada como vocação. Assim fez o santo cura d'Ars, no contato permanente com os seus paroquianos, ensinava sobretudo com o testemunho da vida. Pelo seu exemplo, os fiéis aprendiam a rezar. Que este Dia Mundial possa oferecer, uma vez mais, preciosa ocasião para muitos jovens refletirem sobre a própria vocação, abrindo-se a ela com simplicidade, confiança e plena disponibilidade. A Virgem Maria, Mãe da Igreja, guarde o mais pequenino germe de vocação no coração daqueles que o Senhor chama a segui-lo mais de perto. Faça com que ele se torne uma árvore frondosa, carregada de frutos para o bem da Igreja e de toda a humanidade. Por esta intenção rezo, enquanto concedo a todos a bênção apostólica. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!